student, let's keep studying. Vamos continuar estudando? Então hoje nós vamos falar dos indefinite articles, ou seja, dos artigos indefinidos. Vamos entender então um pouco o que são os artigos indefinidos, tá? Os artigos indefinidos em inglês são a e an. Alguns falam a e an, ou a e an. Os dois têm o mesmo significado, ou uma. Então, a significa e uma, e an também significa ou uma. Usamos os artigos indefinidos com substantivos no singular, tá, gente? Então, no plural não se usa. Usamos para falar de algo e não especificamos do que estamos falando. Por exemplo, a boy is shouting loudly. Um garoto está gritando alto. Ou seja, a gente não sabe quem é esse garoto. Então, nesse caso, o sujeito ele está meio que indefinido. Usamos também para mostrar que a pessoa ou coisa faz parte de um grupo. Como assim? Por exemplo, she is a student in my school. Ela é uma aluna na minha escola. Uma aluna. Então, não estamos especificando. Ela faz parte desse grupo, mas não estamos especificando quem é essa aluna, tá? Não utilizamos artigos indefinidos com substantivos no plural, como eu acabei de mencionar, ou com substantivos não contáveis, tá? Então, somente com coisas contáveis, tá bom, gente? Vamos entender, então, os artigos indefinidos um pouquinho mais. Qual é a diferença, né? Tem alguma diferença entre usar a e an? Sim. Qual a diferença? Olha lá. Usamos a ou a antes de palavras que iniciam com som de consoante. Exemplo, a cat, um gato. Ou para palavras que começam com u, mas somente como quando esse u ele tem som de y. Por exemplo, a university. Nesse caso, ficou a e depois uma vogal, mas esse u na verdade tem som de y, como se fosse u, y-u, tá? Usamos an antes de som de vogal. Exemplo, an ant, uma formiga. Ou antes de palavras que iniciam com som de H, quando essa letra é muda, ou seja, o H ele não tem som. E, portanto, a letra H não é pronunciada. Na maioria dos casos, haverá uma intercalação entre vogal, consoante e vogal. Fica bem mais fácil de aprender dessa forma. Claro que temos que também nos atentar às exceções, tá? Exemplo, an architect. Então, olha lá. A, N e o A do architect, tá vendo? Vogal, consoante, vogal. Eu acabei intercalando. Então, aqui a gente usou, tá vendo? Antes de profissão, que a gente usa principalmente antes de profissões. A ball, uma bola, então ficou A, vogal e B, consoante. An airplane, um avião, também intercalando, etc. Então, na maioria das vezes e na maioria dos casos, vai sempre intercalar, tá bom? Também é muito utilizada para falar sobre profissões, igual eu comentei anteriormente, tá? Embora em português a gente não fale, eu só falo, por exemplo, eu sou professor, em inglês eles falariam sim, eu sou um professor, a teacher, tá? Em inglês isso é bem comum. Vamos ver aqui algumas explicações. Então, quando que a gente vai usar mesmo? Só retomando, em palavras que intercalam, ou seja, a maioria. A maioria delas vai ficar vogal, consoante, vogal. Ou vogal, consoante. Sempre assim. Exemplos. A teacher, um professor. A cell phone, um celular. A goat, uma cabra. A jar, uma jarra. A pet, um bichinho de estimação. A lawyer, um advogado. A judge, um juiz ou uma juíza. E a doctor, um médico ou uma médica. Percebam que nesse caso aqui, a questão do gênero não importa. Tanto faz se é homem ou mulher, gênero masculino ou feminino, tá? Com an, como que fica? An animal, um animal. An egg,
um ovo, an ice cream, um sorvete, an elephant, um elefante, an actor, um ator, e an architect. Ah, tem exceções? Sim, tá? Olha as exceções aqui. Essas são apenas algumas, mas é bom já ir guardando. Olha lá. An hour. Lembra que eu falei da letra H? Nesse caso aqui, a letra H não tem som. Qual o som que a gente está pronunciando aqui? Da letra O. Ó, an hour, né? Junto com o U. An hour. E não an hour. Tá vendo? O H não tem som. É nesses casos que é uma exceção, porque acabou ficando, ó, A, N, né? Vogal, consoante. E uma consoante também, duas consoantes juntas. Mas é porque o H não tem som, tá? Por isso que a regra ela leva em relação o som e não a letra, tá? Isso é importante. Aquela exceção que eu já tinha comentado anteriormente, a university, porque nesse caso aqui é como se tivesse o som do Y antes do U, e an honor, tá? O H também não tem som. Olha só para a gente entender essa questão da regra do H. Vamos comparar as duas coisas. Aqui eu coloco an hour, porque o H não tem som. Mas olha como fica aqui a outra palavra. A horse, e não an horse, até porque seria bem difícil de falar desse jeito, mas aqui o H ele é aspirado, ele tem som. Por isso que aqui eu respeito essa questão da regra, tá? É isso, gente. Bye bye. See you in the next class. Hello! Se você gostou desse conteúdo e essa aula te ajudou, me ajuda também. É só você curtir esse vídeo, comentar, compartilhar com amigos, familiares e conhecidos. Ah, lembrando, esse vídeo faz parte do curso Aprender Inglês é Fácil. Para ter acesso ao curso completo e aprender ainda mais, é só você clicar no link na descrição desse vídeo e comprar. See you later!